Se você é uma pessoa afrontosa, você está criando energia contra a sua própria prosperidade. Se você é uma pessoa que está conectada em edificar a sua vida, da pessoa que está com você ou de um terceiro que está assistindo, você não vai ter medo de confronto. Confronto é diferente de afronta. Quem não sabe o código anota. Quem já sabe só fala isso, eu já sei. Confronto gera edificação, a afronta gera humilhação. Então o que é esse confronto? Se você for afrontar um animal, você vai colocar um tipo de trauma, um tipo de bloqueio no animal. Você sabe disso? Por algum motivo que seja, por raiva da pessoa, ou porque você é melhor com finanças, ou qualquer assunto, gerou afronta, você vai colher. Lembra que a lei de Newton, acho que é a terceira da ação, toda ação gera uma reação. A lei chama-se, na verdade, não é de Newton, é semeadura e colheita. O que significa isso? Se você é uma pessoa afrontosa, você está criando energia contra a sua própria prosperidade. Se você é uma pessoa que está conectada em edificar a sua vida, da pessoa que está com você ou de um terceiro que está assistindo, você não vai ter medo de confronto. O que eu vejo que é um perfil comportamental do brasileiro? É vitimista, vocês já perceberam, sim ou não? É só você começar a olhar 500 anos atrás. A gente não foi invadido, a gente foi ludibriado. As pessoas falam, não, mas a base nossa civilizatória são os índios. Não são, os índios continuam aí até hoje. Não tem nenhuma relação com a nossa civilização. Eles são donos da terra antes de nós, por isso eles são donos hoje de 18% do território brasileiro. Não sei se vocês sabem disso. Foi demarcado 18% do território brasileiro inteiro para eles. Está de bom tamanho. Só que o que aconteceu? As pessoas que não eram desejadas em Portugal vieram para cá. Você imagina como é que construiu uma civilização em cima disso? Alguém inocente demais, que são os silvícolas, os indígenas. Alguém que é indesejado, de um país esperto que começou a alienar e manipular nações. Portugal fez isso. E em terceiro lugar, aquela grande terra de oportunidade atraiu muitos mercenários para cá. O povo começou a perceber que dava para fazer dinheiro com escravo. Não sei se você sabe, mas a escravatura prosperou. Ela tem milênios aqui na terra, mas ela prosperou aqui no Brasil, porque o governo ganhava imposto. O Brasil Império ganhava imposto sobre contratação de escravos. Quando saiu a Lei Áurea, 700 mil escravos oficialmente foram libertos. Só que a escravatura não acabou até hoje. Você tem uma noção do que é o perigo disso. Presta atenção. 500 anos. E aí, para potencializar essa nação, todo lugar de oportunidade precisa de mão de obra. Isso aqui é tipo um Egito. Precisava de gente para fazer essa coisa aqui acontecer. Começaram a importar escravos. E isso era institucionalizado e o Brasil ganhava com isso, o próprio governo. Então era interesse trazer escravos africanos. O que foi acontecendo? Foi juntando a cultura africana, foi juntando todas as culturas que você já imagina para construir a base da civilização. E isso construiu uma mentalidade. Vamos falar da base da nação americana. 55 pessoas, 55 homens fizeram o seguinte: são europeus, vamos montar a nação mais próspera da Terra. Imagina, essas 55 pessoas fizeram um negócio chamado Mastermind, idealizaram aquela terra, América do Norte, e vamos potencializar aquilo. Então, olha como que começou diferente. Por isso que a gente parece muito atrasado em relação a eles. O que é esse confronto? A gente gosta de um tal de conforto. Você vai perceber que as palavras se parecem. Você troca o R de lugar, você vai ver o que acontece. Conforto e confronto. Você tem que escolher. Eu resolvi confrontar a mim mesmo, a ponta do meu braço não dá conta de segurar o volante. Anota essa parada aí. Por que confrontar? Para você adaptar uma nova realidade. Acorda cedo. Não dou conta. Confronte a si mesmo. Vai tomar mais água fria. Não dou conta. Confronte-se a si mesmo. Por que você não vai para cima? Fala assim com a boca, ó, todo confronto me tira do conforto. Presta atenção nas duas palavras, confronto e conforto. Presta atenção, tanto que elas são parecidas. Tem gente que fala, não, papo, mas eu luto na vida para ter conforto. Eu vou te contar,
o conforto repetido no mesmo nível vira uma maldição na sua vida, porque você para de crescer. O conforto repetido é ficar na mesma fase a vida inteira. Imagina uma criança confortabilíssima na melhor escola, e aí alguém fala, pois é, eu quero a melhor escola, mas ele vai ficar na mesma série para sempre, mas é a melhor escola do mundo. Só que eu tenho que te contar um segredo, a melhor escola do mundo deve custar uns 130 mil reais, não, 130 mil euros por mês. Essa escola não ia aceitar você, porque se você não muda de fase, você vai queimar a escola, entende? Então não tem como você ficar na melhor escola, você vai ter que ficar na pior escola repetindo essa série. Na faculdade você pode propor a ficar lá por 10 anos. O que acontece? Vai jubilar. Ninguém quer pessoas que não passam de fase. Vocês conseguem perceber ou não? Imagina que coisa mais feia, uma criança de 35 anos dentro da casa dos pais. 10 anos a faculdade não te aceita, escola boa também não aceita, você vai queimar a escola. Eu queria saber por que tem pai que aceita filho com 35 anos de idade dentro de casa. O confronto é o seguinte: você precisa ir para cima dos seus filhos desde pequeno, você precisa ir para cima do espelho, você precisa ir para cima da fase que você não viveu ainda. Então a afronta é o que eu já expliquei. A afronta gera humilhação, confronto gera edificação. Não tem nenhuma possibilidade de eu alisar nenhuma pessoa em volta de mim, nenhuma. Se eu percebo que é a hora da pessoa mudar de fase, eu vou para cima. Quando você entender o que eu estou te falando, você vai desenvolver e você vai falar, eu não quero, aí você vai ficar chato igual eu. Eu não quero assistir filme, eu não vou assistir novela, eu não vou perder meu tempo com Netflix, eu não quero perder meu tempo com gente que leva 10 minutos para fazer uma pergunta. Alô? Como saber confrontar sem afrontar? Aqui está o segredo. Quando você vai tratar com uma vítima, o confronto é afronta para ela. Então o que você tem que fazer? Nunca afirme, sempre pergunte e sempre com o pé atrás com a pessoa, porque ela vai magoar. Tipo a sua mãe não magoa qualquer coisa que você fala. Tá achando o quê? Não estou achando nada, a senhora que pode falar. Sabe por que eu quero saber? Porque eu quero aprender com a senhora. Aí você não fazia isso antes, ela vai falar que você está mentindo e tal, você vai amenizando, você conhece a sua mãe. Por que a gente tem que confrontar? A gente precisa aprender um negócio chamado humanologia, que é o estudo sobre gente. A gente sabe vender, a gente sabe comprar, a gente sabe fazer um monte de coisa, mas e de gente, você entende? Quem é a pessoa que mais vai se destacar nesses próximos anos, esse salto que vai acontecer até 2030? Sabe quais são as pessoas? As que entendem de cérebro. Você falou, é eu, né? Tá certo? Quem entende anota aí. Quando eu falar cérebro, não é a parte química, não é virar cirurgião, neurocirurgião, nada disso. É entender de comportamento. Se eu entendo de comportamento, eu sei mexer no meu e sei te ajudar, sei te interpretar, sei fazer muita coisa. Então, o que eu sugiro? Que você saiba sobre comportamento para você aprender o confronto.